tudo bem com vocês? Hoje teremos a aula de língua portuguesa e na nossa aula de hoje iremos tirar dúvidas na escrita de algumas palavras, algumas ortografias de palavras que sempre geram dúvidas quando a gente vai escrever. Vamos lá? Dicas da Nanda de língua portuguesa. Vamos começar pelos porquês. Os porquês sempre geram muitas dúvidas em todos nós de como vamos escrevê-los. Será que eu escrevo porquê junto, separado, com ou sem acento? Agora eu vou ensinar para vocês umas regrinhas para vocês gravarem e nunca mais esquecer. Vamos lá? Primeiro vamos começar pelo porquê sem acento. Temos dois tipos de porquês sem acento. Porquê separado sem acento e porquê junto sem acento. Quando eu uso porquê separado sem acento? Em três situações, galera. Porquê no início de frase interrogativa, quando você vai fazer uma pergunta. Outra situação, numa frase, quando eu puder substituir o porquê pelo qual. Ou quando porquê equivale a motivo. Vamos ver os exemplos? Frase interrogativa. Por que você não foi na aula hoje? Separado, sem acento. Quando ele equivale a pelo qual. Os caminhos por que percorri foram difíceis. Ou seja, os caminhos pelos quais no plural, tá? Percorri foram difíceis. E quando ele equivale a motivo. Não sei por que ela está tão triste. Não sei o motivo dela estar tão triste. Nessas três situações, vamos usar o porquê separado sem acento. Beleza? E o porquê junto sem acento? Simples, fácil, tranquilo. Porquê junto sem acento é quando ele equivale a pois. Ele é uma explicação. Geralmente eu uso em respostas. Vamos ver o exemplo? A menina não foi à escola porque estava chovendo. Ou seja, a menina não foi à escola pois estava chovendo. Então, galera, gravando aí, os porquês sem acento. Separado e junto sem acento. Beleza? Tranquilo, né? Então agora vamos para os porquês com acento. Os porquês com acento também é a mesma situação. Separado com acento e junto com acento. O porquê separado com acento é fácil. Ele vem no final da frase interrogativa. Quando eu faço uma pergunta e coloco o porquê no final. Não foi à escola. Por quê? Eu poderia colocar no início, aí ele estaria sem acento, mas como ele foi para o final da frase interrogativa, não foi na escola porque ele fica separado com acento. Tranquilo. E o porquê junto com acento, ele é um substantivo. Toda vez que eu tenho um artigo antes dele, ou artigo o, ou artigo um, eu substantivo esse porquê. Então ele vai ficar com acento. Quer ver o exemplo? Não sei o porquê de estar tão magoada. Olha o o aí, Se tem o artigo o ou artigo um antes do porquê, eu vou escrevê-lo junto com acento. Beleza? Eu também vejo muitos adolescentes escrevendo a gente junto. Mas na verdade, ele não está se referindo àquele agente detetive da polícia. Ele está se referindo a nós. A gente junto, ele equivale àquela pessoa que faz alguma coisa, que faz algo. A gente separado equivale a nós. Quando eu quero referir a nós, eu vou escrever o agente separado. Então, não vamos nos esquecer. Agente junto é aquele agente da polícia, é o detetive, é aquele que faz. E o agente separado, que quer dizer, quando eu for me referir a nós, então eu vou escrever agente separado. Quer ver um exemplo? A
A gente vai ao cinema hoje? Não é junto, porque eu não estou me referindo a gente, pessoa que faz, eu estou me referindo a nós. Nós vamos ao cinema hoje? Então, nunca mais vamos nos esquecer. Quando a gente for referir a nós, a gente separado, beleza? Então, mais uma dúvida que sempre ocorre na escrita é com relação ao mas. Quando que eu escrevo mas e quando eu escrevo mais? Mas dá ideia de oposição, ele equivale a porém. E mais é quantidade. Então, quando eu quiser me referir à quantidade, eu escrevo mais com i. Quando eu estiver me referindo à ideia de oposição, ideia contrária, equivalendo a porém, eu vou escrever mas com s. Vamos ver um exemplo? Ela foi embora, mas voltou rapidinho. Ela foi embora, porém voltou rapidinho. Ou seja, ideia de oposição. Foi embora, mas voltou. Mas, sem o i. Agora, se eu disser, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Ou seja, por mais que eu rezo, muita quantidade, sempre acontece coisas ruins. Então, ideia de quantidade, mais com i, ideia de quantidade, beleza? E quando eu quiser me referir ao lobo mau, esse lobo mau é com L ou com U? Como eu escrevo? Quando é que eu uso mal com L e quando eu uso mal com U? Vou dar uma dica para vocês que vocês nunca mais irão errar. Mal com L é o contrário de bem. Mal com U é o contrário de bom. Então, quando eu tiver dúvida na escrita, é só eu substituir pelo mal, pelo bom ou pelo bem. Se couber bom, mal com U. Se couber bem, mal com L. Vamos ver o exemplo? Aquele lobo era mau. O lobo mau. Se eu for falar o lobo bem ou o lobo bom? O lobo bom, né? Então, mal com U. Lobo, mal com U. Se eu disser, esse remédio me fez mal. Se eu for trocar, vai caber o quê? O bem, né? Esse remédio não me fez bem. Então, vai ser mal com L. Esse remédio não me fez mal, não me fez bem. Então, vai ser mal com L. Só substituir. Se couber bem, mal com L. Se couber bom, mal com U. Beleza? Gente, a gente sempre tem dúvida também com relação a meio. Meio, meia. Nossa, hoje eu tô meia estressada. Será que é assim mesmo que eu escrevo? Vamos ver? Meio é advérbio invariável, tá? Quando ele estiver se referindo ao modo, ele é um advérbio e ele é invariável. Meia, só a meia que a gente veste, né? A meia que a gente coloca no pé para o nosso pé ficar bem quentinho. Então, quando eu estiver me referindo a modo, meio é invariável, mesmo se tiver no feminino. Eu estou meio estressada, eu estou meio triste hoje, eu estou meio confusa, nunca vai mudar, ok? Mas existe algumas situações onde eu posso usar o meia também. Eu utilizo meia quando ele se refere a número, aí vai depender do que vier antes, meio-dia e meia. Não é meio-dia e meio, é meio-dia e meio, porque está se referindo a dia. Então, só nesse detalhe aí que a gente tem que se prestar bastante atenção e se ligar para não errar. Meio é invariável. Ele quer dizer um pouco mais, um pouco menos, vai ser invariável. Só nessas questões onde envolver numeração, numerais, aí eu vou poder usar o meia se for concordar com a palavra que vier antes, como no caso de meio-dia e meia, ok? Adoro esse ator, acho ele demais. Como eu escrevo esse demais? Junto ou separado?
Vamos ver agora? Demais junto é quando eu quero expressar algo excessivo, muito, tá? Como eu amo esse ator, eu gosto dele demais. Demais junto. E demais separado, demais. Demais separado é a mesma coisa que é o contrário de menos. Vamos ver o exemplo do outro. Problemas demais, dinheiro de menos. Demais separado, ok? Porque ele equivale a de menos. Demais junto, algo excessivo. Demais separado opõe-se a de menos, ok? Minha filha, desliga daquele registro para mim. É assim que eu escrevo? Registro ou registro? A palavra registro não existe. A palavra correta é registro, que quer dizer o quê? Aquele local aonde eu ligo, né, as tubulações da casa para ter água, é o registro com G. Ou quando uma criança nasce, eu vou até o cartório fazer o registro de nascimento da criança. A palavra registro não existe. Risca essa palavrinha do seu vocabulário, ok? Quando eu ouço a frase, fui a um evento beneficente. Fui a um evento beneficente. Qual que é o correto? A palavra beneficente não existe na nossa língua. O certo é escrever beneficente. Então, fui a um evento beneficente, não beneficiente. A palavra beneficente não existe, ok? Para terminar as nossas dicas de língua portuguesa, vou terminar com a palavra sessão. Nossa, existem 3 formas de escrever a palavra sessão. Sessão com S, 2 S, sessão com S, C cedilha e sessão com C, 2 S. Ufa! Como que eu escrevo, hein? As 3 formas são corretas. Cada uma indica uma coisa diferente. Vamos lá? Sessão com S, 2 S. Vamos lembrar sempre. Sessão de cinema. Sessão da tarde, aquele programinha que tinha na televisão. É um período que vai acontecer algo. Então, sessão da Câmara dos Vereadores, sessão de cinema, sessão da tarde, sessão de fotos. É um período que vai acontecer algo naquele momento, com hora marcada. Então, sessão com S, 2 S. Lembre-se sempre, sessão de cinema, ou lembre-se da palavra sessão da tarde, que nossa mente não esquece mais. Agora, sessão com S, C cedilha. Quando que eu uso sessão com S, C cedilha? Quando a gente vai votar, a gente tem a nossa zona eleitoral e a nossa sessão. É o local, a repartição, né? O lugar que eu vou votar. O lugar do mercado onde ficam os frios, a parte de alimentos gelados, é na seção de alimentos congelados ou na seção dos alimentos de laticínio. Então, seção com S, C cedilha, indica departamentos, indica separação, repartição, tá? Com S, C cedilha. Lembra do dia que você vai votar na sua sessão eleitoral. Com S, C cedilha. Nós não vamos esquecer mais. E o último tipo de sessão é o sessão com C, 2 S. Sessão com C, 2 S, ele vem do verbo ceder, é o ato de ceder, é a cessão de algo para alguém. Então, é a sessão com S, com C, é a sessão com C, 2 S, é o ato de ceder algo para alguém, vem do verbo ceder. Então, lembre-se sempre, verbo ceder com C, sessão com C, 2 S, ceder algo para alguém. Ok, galera? Chegamos ao final da nossa aula de língua portuguesa com essas dicas. Espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima. Um beijo para todos. Tchau!